Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Artigo. Continuando na linha de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, nós vamos falar de um artigo que fala sobre as imagens ecocardiográficas nas apresentações variadas da síndrome. Bom, eu sou a Gabriela Faria Quiroz, R1 em Cardiologia da Cardioped Brasil. E essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O título do artigo é Utilizando imagens para a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. O artigo pode ser encontrado no PubMed através do link anexado no CLIPS. É um artigo elaborado pela doutora Simone Pontes Pedra, no Instituto Dante Padanese. A síndrome da hipoplasia do coração esquerdo é um defeito cardíaco congênito complexo e ela tem várias apresentações, podendo envolver o acometimento da válvula mitral, ventrículo esquerdo, via de saída do ventrículo esquerdo e arco aórtico. O artigo vem trazendo a importância dessa imagem para a gente estudar o desenvolvimento da síndrome e possíveis consequências dela lá na frente. Ele traz que o ecocardiograma é a principal ferramenta diagnóstica dessa síndrome, porque ele traz detalhes da anatomia e da fisiologia subjacentes. Ele pode ser feito em sequenciamento no pré-natal, durante o período intrauterino, e o diagnóstico pós-natal. No ecocardiograma, a gente vai fazer a avaliação do septo interatrial, das válvulas cardíacas, da função do ventrículo direito, e ducto e arco aórtico serão discutidos de um modo sistemático, e vai permitir para a gente possíveis estratégias terapêuticas. Apesar de ter marcadores genéticos explicando o surgimento dessa síndrome, a intenção das imagens do ecocardiograma é a gente fazer essa sequência de estudo para a gente poder ver o desenvolvimento da história natural dessa doença. Os achados mais comuns na síndrome são desvio posterior de septo primo, que é o que é mais comumente encontrado, um forameoval restritivo, e esse pode resultar no hipodesenvolvimento das câmaras cardíacas esquerdas. A gente também pode encontrar associado à hipoplasia esquerda uma estenose aórtica crítica, que vai poder ser visibilizada no eco no primeiro e no segundo trimestre da gestação. E os marcadores mais importantes desse desenvolvimento da síndrome seriam um fluxo anormal através da válvula mitral, uma disfunção sistólica severa do ventrículo direito e um fluxo retrógrado em arco aórtico. E esses podem ser visibilizados a partir do terceiro trimestre. As características mais importantes na síndrome podem ser vistas a partir de 18 semanas de gestação, mas elas são o eco consegue captar melhor essas imagens entre a 24ª e a 28ª semanas. E aí o principal objetivo desse sequenciamento de imagens é o delineamento da anatomia e da fisiologia, uma estratificação de riscos e uma antecipação da necessidade de intervenções e do prognóstico. E aí esse exame detalhado vai possibilitar a gente de fazer um apropriado aconselhamento familiar, tanto orientando quanto as necessidades de abordagem intraútero, quanto orientações em relação ao curso da doença e o prognóstico pós-natal. Agora eu vou falar um pouco mais de cada uma das imagens que vão aparecer no eco e nas variações de apresentação da síndrome. Primeiro, o artigo aborda o septo interatrial e as veias pulmonares e esse padrão do Doppler. Inicialmente, no feto sem a suspeita da síndrome, ele apresenta um fluxo normal da direita para a esquerda, porque as câmaras direitas estão recebendo o maior fluxo intrauterino.
No entanto, na síndrome, a gente pode encontrar um fluxo da esquerda para a direita, onde a lâmina do forame oval vai estar projetando para dentro do átrio direito. E aí, as apresentações mais comuns na síndrome é um orifício pequeno no septo interatrial, com esse fluxo abaulando o septo para a direita e um fluxo reverso para as veias pulmonares, sendo de 6 a 20% desse orifício restritivo. E essa fisiologia é para tentar descomprimir esse átrio esquerdo. Num feto sem a síndrome, a gente vai encontrar um padrão normal trifásico com reversão de fluxo de baixa velocidade durante contração atrial. Porém, uma criança com a síndrome vai ter um átrio esquerdo dilatado, com dilatação das veias pulmonares, um fluxo mínimo e de alta velocidade ou ausente através desse septo interatrial. Isso vai definir a condição da síndrome. No feto intraútero, isso é bem tolerável, só que após o nascimento vai ter um impacto negativo nesse bebê. Alguns estudos trazem que uma BTI alterada tem correlação com o desfecho pós-natal. A BTI é um cálculo de integral de velocidade de tempo em relação ao retorno pulmonar venoso. Uma BTI maior do que 5 fala a favor de não restritivo. Uma BTI menor ou igual a 3 indica severamente restritivo. Isso pode indicar uma septicostomia de urgência. E aí ele também traz que essa restrição de fluxo da esquerda para a direita, com esse orifício pequeno e restritivo, pode levar a uma hipertensão pulmonar crônica, com arterialização das veias pulmonares e uma congestão linfática. E esse cenário traz uma mortalidade de 30% até o primeiro ano de vida. Aqui ele trouxe uma imagem onde a gente tem, aqui na figura A, uma estenose da mitral, com uma atresia da artéria pulmonar, da válvula pulmonar, uma estenose mitral, com uma atresia aórtica, com fluxo não restritivo. E aí aqui na B, ele traz esse padrão trifásico, que seria normalmente encontrado na ausência da síndrome. Já em C, ele traz, na figura C, ele traz uma estenose mitral, uma atresia aórtica, só que com severa restrição. E é isso, demonstrando na figura D, vai trazer um padrão bidirecional ao Doppler, com fluxo reverso na contração atrial. Agora falando um pouco da permeabilidade das válvulas aórtica e mitral e o fluxo delas. Se nesse eco é visibilizado uma mitral patente, pode haver vários graus de hipoplasia. No entanto, quando tem uma mitral patente e ela traz consigo uma aorta patente, esse ventrículo esquerdo pode ser hipoplásico e não contrátil. Já quando temos uma estenose da válvula aórtica, que esse anel é hipoplásico, uma válvula aórtica espessada, vai ter redução. Você levar fazendo as aulas. Esse anel aórtico espessado vai fazer com que tenha um pequeno fluxo através dele e acarretar no hipodesenvolvimento do ventrículo esquerdo. Ele traz também que a hipoplasia, a síndrome hipoplásica do coração esquerdo pode estar associada a algumas conexões da coronária do VE e fístulas. E essas conexões trazem uma maior mortalidade. Elas vêm associadas a uma estenose mitral com uma atresia aórtica. Isso altera o desempenho do ventrículo esquerdo. E isso pode ser mostrado num mapeamento de fluxo em escala de baixa velocidade. Já se ambas as válvulas forem atrésicas, a cavidade é praticamente não visibilizada no eco. Aqui ele traz, na imagem A, um eco fetal, 4 câmaras, com atresia mitral
e aórtica, e não sendo visibilizada a cavidade esquerda, ventrículo esquerdo. Já na imagem B, é um axial longo, com a aorta ascendente hipoplásica. Na imagem C, são visibilizadas as 4 câmeras, além de ter as atresias, mas essa cavidade esquerda, apesar de ser visibilizada, ela é hipoplásica e pode ser visto aqui uma imagem hiperecogênica que sugere uma fibroelastose endocárdica. E aí esse mesmo coração é representado com o Doppler na figura D, com um fluxo anterógrado através da válvula aórtica. Em relação às válvulas tricúspide pulmonar, ele traz que elas são cruciais para o sucesso da avaliação no bebê pós-natal. Como na vida intrauterina, esse ventrículo direito é um pouco mais dilatado normalmente, para conseguir receber todo o fluxo e acomodar, pode ter em qualquer criança sem a síndrome uma insuficiência tricúspide discreta. Mas quando essa insuficiência é significativa, ela pode estar associada a uma displasia da válvula ou pode ser secundária a uma isquemia crônica. E essa isquemia crônica pode ser por conta de uma anormalidade de coronária, que é encontrada associada a uma insuficiência mitral ou uma estenose aórtica, ou também pode ser consequente a uma insuficiência coronária por consequente coarctação severa ou hipoplasia crítica da aorta ascendente, que vai gerar um padrão de fluxo restritivo ou insuficiente retrógrado dessa aorta. Já falando da função global do ventrículo direito. Em alguns lugares, são usados os índices de T, de TAPSE, Doppler tecidual, fração de encurtamento e strain longitudinal, para avaliar essa função do VD. Mas na maioria dos lugares, é utilizado o que a gente chama de eye-bearing, que é a visualização desse examinador, o ecocardiograma, por experiência em outros ecos. Ele vai bater o olho, vai analisar e ver que tem alguma coisa de diferente. Esse VD, ele pode ter uma disfunção devido a uma isquemia ou uma constrição do ductal fetal, que é mais raro, geralmente é mais associado à isquemia. Mas se houver alguma dúvida ou preocupação com esse desempenho de ventrículo, daí serão utilizados os outros métodos para certificar realmente dessa disfunção. O artigo cita um autor, Natarajan, que diz que se for encontrado um ventrículo esquerdo pequeno, globoso e não contrátil, ele pode afetar negativamente na mecânica da contração e complacência desse ventrículo direito. Em relação ao tamanho e o fluxo da aorta ascendente. Ela pode ter vários graus de hipoplasia e ela tende a ser menor em casos em que tem atresia mitral e atresia aórtica. E ela pode chegar a medir até 1 milímetro e pode ser igual ou até menor que as coronárias. A gente também encontra um fluxo anterógrado. Essa aorta ascendente pode chegar, quando tem esse fluxo anterógrado, essa aorta ascendente pode chegar perto do tamanho normal, sem alterações significativas para o feto. E na região mais distal da aorta ascendente, imediatamente antes da origem da artéria nominada, ela pode ser mais estreita. Isso tem impacto na perfusão coronariana, principalmente num contexto de atresia aórtica. E aí pode ocorrer uma perfusão anterógrada, se essa válvula aórtica for patente e esse ventrículo esquerdo não for tão pequeno. E isso seria o melhor cenário para lá na frente conseguir ser feita uma avaliação híbrida. Em relação à anatomia do arco aórtico, ele pode ser difusa e levemente hipoplásico. Então, essa hipoplasia pode ser em toda a extensão do arco aórtico, mas geralmente ele é levemente hipoplásico, sem uma restrição importante. Na minoria das vezes tem uma discreta coarctação,
E pode ter uma hipoplasia de istmo com uma coarctação severa. Isso vai reduzir a quantidade de fluxo retrógrado para o arco aórtico e a aorta ascendente e, consequentemente, vai reduzir a perfusão das coronárias. No mapa de cor, esse fluxo retrógrado vai ser acelerado. É isso que a gente vai visualizar nessa aorta. E, raramente, pode ter uma atresia na região distal do istmo. Aqui nessa imagem, ele traz nas imagens A e B, um supraesternal, onde nós temos um arco aórtico sem sinais de coarctação, com fluxo retrógrado e restrito. Já nas imagens C e D, nós temos um paraesternal alto, onde traz um eco de uma criança com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, com hipoplasia grave de istmo, e apresentando um fluxo retrógrado limitado no arco. Em relação ao potencial de crescimento desse ventrículo esquerdo, alguns estudos trazem que o potencial de crescimento do ventrículo esquerdo, quando diagnosticado lá no início, pode ser feita uma valvoplastia aórtica intraútero, para a gente evitar esse hipodesenvolvimento do ventrículo. E os casos em que a gente tem indicação para fazer isso é quando tem uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo moderada ou importante, com arco aórtico com fluxo retrógrado, fluxo interatrial anormal, e pode ter esse fluxo, seja bidirecional ou da esquerda para a direita, e um influxo monofásico da válvula mitral. Já o autor citado pelo artigo, que é o Boston, ele contraindica esse procedimento em alguns casos, que seria um volume diastólico final com o Z-score menor ou igual a -2, uma hipoplasia da válvula mitral com score menor que -2, ou baixa pressão do ventrículo esquerdo avaliada pela regurgitação da mitral, ou pela velocidade de jato da estenose aórtica, uma pressão do VE estimada em menor que 30 milímetros de mercúrio. Ele contraindica, nesses casos, porque eles são preditores de uma circulação de ventrículo único. E a ideia da valvoplastia lá atrás é conseguir ter um menor hipodesenvolvimento desse ventrículo, para lá na frente a gente conseguir fazer com que esse coração possa ser abordado para se transformar, para continuar sendo biventricular e não univentricular para a direita. E aí, ele também traz que um VE maior, com pressão no VE maior do que 46, uma aorta ascendente com score maior e sinais de função diastólica normal, a gente pode fazer essa valvoplastia, que também vai ter um melhor prognóstico lá na frente. E também sabe-se que, se for feita essa valvoplastia, também é necessário ter a consciência de que esse VE vai precisar de vários procedimentos posteriormente, para conseguir viabilizar essa circulação biventricular. Alguns estudos também trazem que, quando esse VE limítrofe, sem obstrução na saída de VE, pode se fazer uma hiperoxigenação materna antes do nascimento, mas a maioria dos estudos, apesar de citarem isso, não tem uma conclusão, não é um desfecho comprovado de melhora ou de não desenvolvimento da síndrome. Se não concluíram se isso realmente tem uma relação. As lesões associadas à síndrome. A lesão mais comumente associada é uma anomalia das veias pulmonares, que vão ser representadas no eco, no 4 câmeras, por um aumento da distância entre a aorta descendente torácica e o átrio esquerdo. Em alguns casos, pode apresentar obstrução. E usando um color de baixa velocidade,
pode ser observado uma confluência venosa pulmonar comum entre a aorta descendente torácica e o átrio esquerdo, mas pode não ser facilmente visível devido ao baixo fluxo pulmonar intrauterino. Esse bebê também pode desenvolver estenose ou atresia de veias pulmonares pós-natal, e se for estenótica, esse fluxo contínuo pode ser encontrado um fluxo contínuo e de alta velocidade no eco. Também pode ser encontrado uma veia cava superior persistente, uma interrupção de veia cava inferior e a continuidade da veia ásicos. No exame pós-natal, ele cita novamente que a principal ferramenta diagnóstica é o ecocardiograma, e ele traz como chave as nossas decisões terapêuticas. Outros exames que podem ser utilizados são a ressonância, a tomografia e o cateterismo, mas eles são deixados geralmente para cardiopatias com lesões mais complexas, como, por exemplo, a anatomia complexa do arco aórtico, uma anomalia total de veias pulmonares, a variação de volume e fibrolastose do ventrículo esquerdo. E os casos mais comumente usados do cateterismo é quando há restrição de fluxo a nível atrial ou necessidade de transplante. A gente vai avaliar principalmente o septo, que geralmente é encontrado com septo íntegro ou com defeito mínimo, e a gente vai poder avaliar esse septo no corte subcostal, que a gente pode encontrar um defeito no septo atrial, o número de orifícios possíveis, o tamanho e o fluxo nesses orifícios. E aí, além de poder encontrar uma dilatação de átrio direito com abalamento desse septo à direita e a dilatação das veias pulmonares com vários graus de restrição. Um gradiente médio ao longo desse septo maior do que 6 sugere um defeito restritivo, e um maior ou igual a 9 sugere um defeito altamente restritivo. Também pode ser encontrada a veia levocardinal, que vai estar descomprimida e visível, nesse caso do septo íntegro ou com defeito mínimo, que ela transporta um fluxo ascendente do átrio esquerdo para a veia inominada. Também podem ser encontrados vários graus de constrição do ducto, e esse fluxo pode ser da direita para a esquerda, um fluxo bidirecional, ou principalmente da esquerda para a direita. Esse fluxo da esquerda para a direita é um fluxo holodiastólico reverso na aorta abdominal e pode indicar uma diminuição de perfusão esplâncnica e hiperfluxo pulmonar. E aí ele traz que o ventrículo direito, como vai ser a única cavidade funcionante, com a hipoplasia desse ventrículo esquerdo, já mencionado lá atrás, que pode afetar na mecânica desse ventrículo direito, ele traz que na maioria dos casos da hipoplasia do coração esquerdo, esse VD tem uma pior função em relação às crianças que não têm essa síndrome. E aí ele fecha o artigo comentando que são várias apresentações com necessidade de abordagem caso a caso e que seria importante esse sequenciamento de imagens intraútero para a gente saber a história natural da doença daquela síndrome em específico, para a gente ver onde que está sendo o desenvolvimento e como que a gente vai abordar, se vai ter a necessidade de intraútero ou se já não tem mais indicação e a abordagem vai ser só pós-natal. Essas foram as minhas referências, que é o artigo da doutora Simone Pedra. Muito obrigada a todos. Vamos participar, então, do Clube do Artigo. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy. Sou médico, cardiologista e pesquisador da FABERP.
neste momento, fazendo alguns comentários sobre os aspectos metodológicos do artigo apresentado aqui pela Gabriela. Um artigo bem recente, né? Chama atenção, foi publicado por uma autora brasileira, né? Doutora Simone Fontes Pedra, do Dante Pazanese de Cardiologia. Uma coisa rara é um autor único, né? Muito raro nos tempos atuais, um trabalho com autor único. Geralmente há necessidade de vários colaboradores. Mas aqui ela fez uma revisão bem abrangente sobre a utilização de imagem, mais especificamente o ecocardiograma, no auxílio diagnóstico da hipoplasia, da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Ficou bem claro que é um estudo qualitativo, né? Ele não faz análises estatísticas, comparações, segmentos, nada. É um estudo qualitativo, é de campo, porque se fosse naturalístico, seria só uma observação sem qualquer intervenção. No caso aqui, eles fizeram a avaliação da literatura, então, estudo de campo, e não houve procedimentos com pacientes, né, que seria um laboratorial. Então, é um estudo qualitativo de campo, ele é parado no tempo, porque mostra a visão atual sobre o assunto, pode ser que daqui a alguns anos mude alguma coisa, mas esse é o estado da arte no momento, então é um estudo transversal contemporâneo e a finalidade é de revisão. Então, qualitativo, de campo, transversal contemporâneo e revisão. Chamou a atenção para mim que, comparativamente ao trabalho apresentado na semana anterior, na semana passada, né? A semana passada o foco foi que a síndrome tinha um caráter genético, né? Eles davam pouca importância aos aspectos funcionais, pressóricos, fluxo, etc., que o Dr. Carlos comentou. E neste aqui há uma guinada no sentido oposto, né? Ele comenta que, embora os marcadores genéticos tenham sido implicados, né, na explicação do desenvolvimento da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, as condições fisiológicas que foram identificadas aí durante a análise por ultrassom sequencial gestacional ajudaram a entender a história natural intrauterina da doença, né? Por exemplo, o desvio posterior do septo primo, que é comumente encontrado, tinha relevância na sequência de desenvolvimento pelo direcionamento do fluxo, né? E isso aí também podia reduzir o fluxo direita e esquerda no nível atrial. Enfim, ele vai dando vários componentes da fisiologia da doença na fase intrauterina que pode ir modificando a evolução, né? E mesmo a estenose aórtica crítica, que a gente comentou na semana passada aqui, podia ser atresia, estenose, uma válvula até que boa, mas isso mudaria o fluxo, né? Mas ele fala que a estenose aórtica crítica é fundamental na evolução. Enfim, é importante esse aspecto para a gente ir formando espírito crítico, né? Na leitura de trabalhos, as opiniões divergem, a gente tem que ir comparando vários estudos para formar uma opinião final. Como eu disse, é um estudo qualitativo, não tem dados estatísticos, mas foi possível pensar uma frase aqui que eu acho relevante a gente recordar com todos os presentes, porque é um fato muito usado dentro aqui do nosso serviço, que é o Z-score. Não sei se todos estão bem a par do que é o Z-score, como é que ele é calculado, né? O significado clínico dele. Então, ele anota no trabalho
que, de acordo com o grupo de Boston, né, os fetos que têm hipoplasia do coração esquerdo, e onde o volume diastólico ou o eixo longo, né, apresenta um Z-score menor que -2, também fala da válvula mitral com Z-score menor que -2. Então, o que significa Z-score? Né? Vamos dar fazer uma rápida interpretação do que é isso. Bom, Z-score. Não podemos misturar com o desvio padrão. São coisas que se acoplam, né? Mas são diferentes. O desvio padrão, que foi proposto pelo Gauss, né? É uma indicação da distribuição dos nossos valores, né? Então, quando eu falo assim, o peso está 10 quilos, mais ou menos 2, isso quer dizer que isso é desvio padrão, sempre que vem o mais ou menos. Esse desvio padrão quer dizer que um desvio padrão quer dizer que 68% dos valores da amostra que a gente coletou estão dentro daquela faixa. Então, 10 quilos mais ou menos 2, quer dizer que 68% das medições estão entre 8 e 12 quilos. Ainda sobra 32%, 16 menos que isso e 16 mais que isso. Isso quer dizer que é um desvio padrão. O Gauss fazia coletas, né, em amostras grandes e conseguiu comprovar matematicamente que 68% das pessoas sempre ficam entre mais um e menos um desvio padrão. A fórmula é simples, né? É o valor encontrado menos a média ao quadrado dividido pelo total da sua amostra menos 1. Esse menos 1 é um fator de correção. Então, a gente vê que quanto mais próximo o valor medido for da média, vai ficar quase igual, vai tender a zero, o desvio padrão é pequeno. Então, desvios padrões pequenos mostram amostras homogêneas, né, que os valores estão próximos da média. É aceitável em torno de 10% da média como sendo um valor padrão bom. Então, 10 mais ou menos 1 seria um bom desvio padrão. 10 mais ou menos 2 já está saindo, porque 2 representa 20% da média. E assim também, com valores pequenos, fica mais crítico, né? 1 mais ou menos 0,5 é um desvio padrão muito ruim, porque está 50% da média. Então, desvio padrão bom é quando fica até 10% em relação à média. E essa é a chamada curva de Gauss, né? Ela não dá ideia da normalidade. Então, eu falar 10 mais ou menos 2, eu só estou dando a distribuição, não estou sabendo qual é o valor normal, né? Então, na curva de Gauss, um desvio padrão, ou seja, menos 1 a mais 1, engloba 68% da amostra. 2 desvios padrão, menos 2 a mais 2, seria 95% da amostra, dos valores, e 3 desvios padrão, 99% da amostra. Vejam que, além de 3 desvios padrão, fica muito pouquinho, né? Menos de 1% dos valores. Bom, o que é o Z-score, então? O Z-score é uma medida, um score, uma avaliação que dá uma boa ideia da normalidade. É diferente do desvio padrão. O desvio padrão dá a ideia da distribuição dos valores, enquanto que o Z-score dá uma ideia da normalidade. Então, a fórmula do Z-score é o valor que você mediu menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, com isso, veja, quanto mais o valor medido está próximo da média ideal, do valor ideal, mais tende a zero, então o Z-score vai diminuindo, né? Então, ele mede quantos desvios padrão, matematicamente é o seguinte, quantos desvios padrão aquele valor está fora da média, né? Isso é importante no nosso grupo, para o cirurgião, para o cardiografista, porque você falar que uma pulmonar, sei lá, tem
5 milímetros, não quer dizer muita coisa, porque pode ser muito próximo do normal para aquela condição, para aquela idade, para aquele tamanho daquela criança, né? Enquanto para uma criança grande seria muito pequeno. Então, o Z-score me ajuda nisso. Ele pega a média, o valor que você mediu, menos a média teoricamente esperada e divide pelo desvio padrão. Tá? Então, ele diz o seguinte, quantos desvios padrão você está fora do normal? O aceitável é mais um e menos um. Se você tiver menos um desvio padrão até mais um desvio padrão fora da média, você ainda está dentro da normalidade. De menos 1 a menos 2, ou de mais 1 a mais 2, já indicam uma certa alteração, porque você já está fora dos 68%, né? Você já está nos 32%, mas ainda é tolerável. Porém, menor que menos 2 ou maior que mais 2, alerta crítico, porque aí você está bem fora da média, está menos de 5% dos casos ficam aquém de menos 2 ou além de mais 2 no Z-score. Certo? Então, a representação gráfica é parecida com o desvio padrão da curva de Gauss, né? Mas só que agora você está medindo em Z-score. Mais 1 até menos 1, de menos 1 até mais 1, dentro do normal, que engloba 68% dos casos, e menos 1 a menos 2 e mais 1 a mais 2 pega 32%, e menor que menos 2 e maior que mais 2 é menos que 5%. Então, isso é francamente patológico. Então, aqui um exemplo da nossa casuística, aqui, uma criança de 5 meses, 3,8 quilos, uma atresia pulmonar com septo íntegro. A gente olhando assim, vê lá a aorta, né, aqui na frente, a aorta descendente aqui atrás, artéria pulmonar. Como é que a gente avaliaria? Será que a pulmonar está muito pequena? Será que a aorta está muito grande? O Z-score vai ajudar a gente nisso. Veja, o Z-score da pulmonar está 0. Então, essa pulmonar é uma pulmonar normal. Ela parecia uma pulmonar pequenininha, né? Mas, na verdade, o Z-score dela, em relação à idade, é 0. Então, ela está absolutamente normal. Já a aorta, um Z-score de mais 4, veja, então, uma aorta de mais 4, ela está muito dilatada, né? Até mais 1 seria o normal, até mais 2 seria tolerável, ela está mais 4, então deve ter menos de 1% das pessoas tem uma aorta desse tamanho, né? E a aorta descendente ainda está com mais 3. Então, realmente ajudou demais o Z-score para mostrar que o problema aí é a aorta bem dilatada e não a pulmonar que está pequena, né? Lá na tomografia se confirma os valores. E aqui para o outro lado, né? Veja, uma pulmonar, podia ser uma pulmonar normal, não sei, vamos medir o Z-score. O Z-score da pulmonar mostrou que ela tem 20,9 milímetros, e para essa faixa etária, representou um Z-score de mais 4. Então, naquele caso, era uma aorta muito dilatada, e aqui, no caso, é uma pulmonar gigante, né? Vocês vejam aqui na tomografia, confirmando a impressão da medição, uma pulmonar que chama bastante atenção. Então, o trabalho que, apesar de ser qualitativo, né, tem essa informação relevante para nós daqui da pediatria, sempre o eco, a cirurgia, o eco relata, né, o Z-score, é importante, a tomografia relata para a gente também, e essa informação é relevante, a meu ver, para o cirurgião, para estar bem preparado com o que ele vai encontrar. Às vezes uma pulmonar muito pequenininha, né, com dificuldade de correção, até impossível de correção, ou um anel valvar muito hipoplásico, né? Então, o jeito de você ter uma avaliação pré-operatória disso é pelo Z-score, ok?